Muito boa noite a todos vocês, torcedores cruzeirenses, apaixonados pelo Clube Azul de Minas Gerais. Meu muito obrigado a todos vocês por mais uma noite de audiência sensacional. Já quero salientá-los que este programa nós não estamos às 21h30. É importante você perceber que neste exato momento são 18h43. Então, o programa só irá ao ar às 21h30. E quando chegar às 21h30, eu espero encontrá-los todos muito bem. Mas se não estiver tudo muito bem, te preocupes não. Apegue-se em Deus porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito e com isso nós vamos rompendo. Digo isso porque acho que é necessário fazer. Fala, Rafa! Acho que na primeira vez da vida eu vi você dando uma enrolada, explicando o negócio, viu? Porque é diferente. Ao vivo é diferente, é totalmente diferente, que aí você já está acostumado com o chat subindo aqui do seu lado. Mas vamos que vamos, porque não podemos deixar de levar ao ar as informações para deixar você que está aí do outro lado nos acompanhando, e eu sei que está desinformado. Você precisa saber daquilo que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro e nós temos a responsabilidade de levar até você. Por isso eu agradeço, meu muito obrigado pela sua audiência. Fique com a gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, deixa o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, Rafael Marques na escuta, mas também na voz, e você aí do outro lado interagindo no chat entre vocês mesmos, sabendo que nós não estamos ao vivo neste presente momento. O que importa de fato são as informações que vão chegar até você. Mas antes de trazer aqui as manchetes do programa de hoje, chamar aqui meu amigo Rafael Marques para poder compartilhar de tudo aquilo que nós discorreremos na programação de hoje. Rafa. Salve, Cláudio Silva, ou Vagninho, ou vulgo Vagninho, né? E boa noite a todos vocês, bora falar de Cruzeiro, hoje de uma forma diferente, mas pode ter certeza com a mesma, né, felicidade de sempre. Então já pega o link da live, né, live gravada, joga nos seus grupos de WhatsApp, inscreva-se nos canais Cruzeiro Sempre, Cruzeiro em Foco, porque a gente precisamos de vocês, bora que bora! Sensacional! Na realidade, nós não estamos ao vivo hoje, porque nós temos outros afazeres, feriado, né? A gente precisa daquele tempinho que eu tenho certeza que você entende perfeitamente. Edu, o artilheiro do Cruzeiro, está fora de combate. Foi detectado uma lesão na coxa direita do centroavante cruzeirense. Em contrapartida, nós temos a volta de João Paulo. João Paulo está de volta para poder compor o setor de meio campo, o setor mais carente do time, criação de jogadas. João Paulo é quem estará de volta na próxima partida da equipe cruzeirense. E, não menos importante, Pedro Martins faz um balanço dos 100 dias da equipe de Ronaldo à frente do Cabuloso. E de lambuja, Rafael Cabral. Rafael Cabral, que tem o nosso total apoio aqui, você sabe disso, recebe um torcedor cruzeirense na Toca da Raposa e o presenteia com a sua luva. Não é luva de pedreiro não, hein? É luva de Rafael Cabral. Rafa, o que você acha dessa atitude do Rafael Cabral? Mas antes de você falar sobre isso, eu quero pedir você que está aí do outro lado para pegar o link da programação, mandar nos seus grupos de WhatsApp, porque afinal de contas está no ar, é o programa Bastidores Celestes, líderes de audiência. Sensacional! Antes da primeira notícia, Rafa, o que você acha da atitude do Rafael, que postou lá, né, no seu Instagram, que queria sim presentear o rapaz com a sua luva? É um goleiro
da várzea que pediu a luva do Rafael Cabral através de um cartaz e acabou alcançando. Lembrando a todos vocês, torcedores cruzeirenses, eu acho que é importante nós valorizarmos um pouco mais o goleiro Rafael, porque lá no Santos ele é endeusado. Algum valor ele tem. Rafa? Cláudio, mais uma, né, das que ele faz por aí. Ele é um cara que realmente respeita e dá uma atenção para o seu torcedor. Fato esse que no início, quando ele estava sendo mais criticado do que está sendo agora, porque ainda aparecem algumas críticas, ele abriu o seu Instagram, como diz o Cláudio, né, seu Instagram, e respondeu vários torcedores, mostrando que se importa com aquilo que a torcida está vendo dele, percebendo da sua atuação. Ele respondeu, falando, reconhecendo muitas das vezes, falando que tem que melhorar e tal. E é um cara que já tem uma carreira consolidada, diferente de que muitos pensam, né? Hoje eu falei com o Cláudio, acho que muitos acham que ele veio do Joinville sem ter ganhado nada na carreira, um cara desconhecido e tal, mas não. Rafael Cabral é um cara que foi campeão pelo Santos, foi campeão fora do Brasil também, é um cara que já tem uma carreira consolidada. Mesmo assim, ele dá atenção para aquilo que a torcida muitas das vezes está falando, né? E deu mais uma importância aí, um simples cartaz, né? Muitas das vezes a gente acha que é simples para nós, mas para ele teve uma baita de uma importância, e levando essa luva até esse goleiro de vaza, né, Cláudio, que estava escrito ali, eu tenho certeza que ele nem usar vai colocar na casa dele guardado. Já vou aproveitar aqui, né, já que você deu a luva para ele, Rafael, dá a camisa para mim, tô aguardando aqui a camisa do Cruzeiro, viu? Eu acho que Rafael Cabral merece um pouco mais de reconhecimento por parte da torcida do Cruzeiro, porque afinal de contas, até hoje, ele não tem culpa direta em nenhum gol que o Cruzeiro tomou. Então você que tá aí do outro lado, que adora criticar o Rafael, saiba que nada mais é porque você tem saudade inconsciente do Fábio. Só que nem você sabe. E eu sei que você fica bolado comigo quando eu falo isso aqui, porque aí você pensa, fala, poxa, não é que é mesmo? Mas não é, eu não quero aceitar. Mas é, porque o Rafael Cabral até hoje não tem nenhuma culpa direta em nenhum dos gols que o Cruzeiro tomou nessa temporada, pelo menos até o presente momento. Edu tem lesão na coxa e vira dúvida para o jogo contra o Remo. João Paulo volta aos treinos. O Cruzeiro pode ter o desfalque do atacante Edu no próximo jogo da equipe da temporada. Na terça-feira, às 21h30 de Brasília, o time do técnico Paulo Pedro Solano vai enfrentar a equipe do Remo, lá em Belém do Pará, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, antes de continuarmos discorrendo a matéria, é importante lembrar que o Remo é um algoz do Cruzeiro e que a torcida remista está bem apavorada, né? Bem empavonada. Tá toda feliz porque pegou o Cruzeiro nessa terceira fase, dizendo que tem amplas chances de passar para a próxima fase. Antes de continuarmos, Rafa, o que você acha dessa boa percepção que a torcida do Remo está se apegando ao histórico, né? São 7 jogos, 5 vitórias do Remo e apenas 2 empates. Foi onde o Cruzeiro conseguiu os placares favoráveis, né? 2 empates nos últimos 40 anos. Ô, Cláudio, eu sinceramente eu acho que a confiança deles nem é devido a esse tabu, né? Esse tabu que ficou muitos anos sem jogar, e sim por tudo que o Cruzeiro passou nos 2 últimos anos, 2020 e 2021. Um time totalmente conturbado, né? Um time que tinha um ambiente desfavorável, em que não estava conseguindo ganhar de nenhum time da Série B praticamente. Ganhava alguns jogos, empatava outros e perdia para os times fracos como o Remo, CSA, Confiança. E isso está dando uma confiança a mais para eles devido a esses 2 últimos anos. Só que hoje o buraco é mais embaixo e eles têm que, né, entender que a gestão, as pessoas que estão na frente do Cruzeiro hoje, as pessoas que montaram o time do Cruzeiro e os jogadores que estão no Cruzeiro respeitam o manto. Porque eu duvido que eles falariam isso antes de 2019, né? Eles estão falando isso mais para 2020 e 2021. Mas a resposta virá na terça-feira, viu? Mesmo sem o nosso matador. Mas terça-feira...
o pau vai comer. Vamos vencer lá e vamos vencer aqui também. Sérgio Campolina, médico do clube, explicou que o jogador acusou um desconforto muscular após a partida diante do Brusque na terça-feira no Mineirão. Dificilmente ele viaja com um grupo para o duelo de ida da Copa do Brasil. Bom salientar também que o Edu sentiu a fisgada na coxa ainda no primeiro tempo, mas preferiu não sair, dar continuidade no jogo e acabou sendo premiado no final da partida com o gol da vitória do Cruzeiro aos 30 e poucos minutos da segunda etapa. Abre aspas, Edu foi reavaliado dentro da estrutura nossa, na Toca da Raposa, onde observou-se uma lesão muscular na coxa. Foi levado a estudo na ressonância magnética que comprovou o achado clínico observado nos nossos exames. Ele já iniciou o tratamento. Edu é o artilheiro do Cruzeiro na temporada com 11 gols em 14 jogos. O clube não deu prazo de recuperação do jogador. Campolina destacou que o atacante apresentou poucos sintomas em relação à lesão, mas que a liberação do departamento médico virá apenas após novos exames. Abre aspas. O atleta está em poucos ou com poucos sintomas e, como é de praxe, a gente não divulga o prazo de recuperação, pois, na verdade, a cronologia hoje é o nosso dado menos importante. A gente faz todo um cuidado de testes de imagem e, baseado nisso, que fazemos a liberação dos jogadores em situação como a dele. O atleta já está em tratamento e vamos tentar recuperá-lo o mais rápido possível, diz o Campolina, que é o médico do Cruzeiro há bastante tempo, né, Rafa? Eu acho que é importante o que vem sendo feito dentro do Cruzeiro, a forma que o departamento médico do clube tem trabalhado na precaução de lesões mais graves. Mas o Edu, repito, foi para o sacrifício e acabou sendo premiado no final da partida contra o seu ex-clube. E, mais uma vez, a lei do ex, ela é verdadeira no Brasil. Claudio, cara, eu vou falar uma coisa com você. O Edu foi para um sacrifício e mostrou para a torcida que, né, força de vontade desse time também não vai faltar. Ele poderia ter saído quando sentiu a fisgada, mas foi até o último minuto, fez o gol da vitória, gol muito importante. O Campolina aí, que é um cara que, um dos que continuou, né, Claudio, na gestão do Ronaldo, se continua porque tem competência, né, é um cara que realmente trabalha e veio trazer pra gente informações relacionadas ao Edu. Eu, sinceramente, eu acho que é uma grande perca, é um jogador que tem um melhor poder de finalização do Cruzeiro, é um cara que realmente, se bobear, faz gol, cara que tem muita facilidade em finalizar, né? Um cara completo em relação de ataque, eu falo de dentro da área, né? Só que hoje vai vir, né? Ou hoje temos o Rodolfo para poder estar substituindo. Rodolfo, que eu não vejo o mesmo poder de finalização, mas tem suas qualidades, tem condições de chegar lá na frente do gol e balançar as redes, igual já fez em outros campeonatos, outros times. Eu sei que, em questão de momento, o momento do Edu por tudo é muito melhor do que o do Rodolfo. O Rodolfo acabou de chegar, acabou de estrear com tudo. Eu acho que a estreia dele foi aceitável, foi uma estreia boa, né? Acho que poderia ter sido melhor se ele tivesse aproveitado as oportunidades, mas, né, quem nunca errou um gol? Erra quem está lá dentro de campo. Então, sinceramente, eu vou confiar, vou apoiar e vou acreditar até o fim que o Rodolfo conseguirá jogar aí e suprir aí essa ausência momentânea do Edu. Tarefa essa que não é simples de se cumprir, né? Rodolfo vai substituir simplesmente o artilheiro do Cruzeiro na temporada com 11 gols em 14 partidas. É uma média surpreendente, muito acima da média, muito acima dos normais, visto que, juntando os gols que o Edu fez com 2-3 meses de Cruzeiro, já superou todos os centroavantes do Cruzeiro em 365 dias da temporada passada, incluindo nesses Marcelo Moreno, Bruno José, Ayrton, Thiago e outros mais que não me virá à memória agora. No entanto, perderemos esse jogador provavelmente para as próximas 2 partidas. A que me preocupa é contra a equipe do Tombense, lá em Muriaé. É Muriaé, né? Eu acho que é em Muriaé mesmo, que o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Tombense já pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não, vai ser lá em Muriaé. Vai lá em Muriaé.
já pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E lembrando que é a nossa premissa. Se formos eliminados na Copa do Brasil, vai ser ruim? Vai, claro que vai, pelos valores financeiros que são ofertados a cada partida. No entanto, o nosso objetivo maior está no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E vale lembrar, mais uma vez, repito, vale lembrar que o Cruzeiro joga em casa mais uma vez. Então, torcedor, você que é aí do interior, não perca a oportunidade, faça aí o seu sacrifício financeiro e vai, se você puder, obviamente, assistir e torcer para que o Cruzeiro possa alcançar a segunda vitória consecutiva, que é de uma importância descomunal. Parece que é fora de casa, mas é dentro de casa, porque estamos dentro de Minas Gerais e aqui no Certame Mineiro quem manda de fato é o Cruzeiro. Estamos buscando novamente o protagonismo que o Cruzeiro sempre teve dentro do estado e até mesmo dentro do certame nacional. E no interior é onde nós temos o maior número de torcedores. Então é hora da torcida do Cruzeiro, a galera do interior, que sai daí do interior para vir aqui em Belo Horizonte assistir os jogos do Cruzeiro, vá no estádio, torça para o Cruzeiro, para que nós possamos alcançar a nossa segunda vitória consecutiva e, com isso, somarmos aí 6 pontos. Nós estamos com 3 pontos, uma derrota e uma vitória, muito melhor do que apenas 2 empates que somaríamos até o momento 2 pontos, embora nós estaríamos invictos na competição. Mas eu prefiro não estar invicto e estar com 3 pontos do que invicto e com apenas 2. Rafa? Cláudio, relacionado ao estádio, é porque, na verdade, geralmente ele joga em Muriaé, né? E está no site isso. Só que eles estão querendo jogar disputar essa partida realmente no Patingão, né? Tudo indica que realmente será lá no Ipatingão. Tem que aguardar a próxima semana para se definir. Eu creio, por tudo que vem falando, eu acabei de ler a última reportagem aqui, ver aqui na última reportagem, realmente eu acho que será no Ipatingão. É a partida mais importante para o Cruzeiro e que provavelmente não teremos o nosso maior artilheiro, que tem que se recuperar na sua totalidade, porque precisaremos dele ao longo da temporada. Em contrapartida, João Paulo está de volta. A novidade foi o retorno do meia João Paulo às atividades com o grupo. O jogador foi preservado por causa de desgastes muscular nas 2 primeiras rodadas da Série B. João pode ser opção para o técnico Paulo Petzolano nos compromissos do Cruzeiro na próxima semana. Depois do Remo, a Raposa enfrenta a Tombense no sábado, dia 23, em Muriaé, pela sequência da Série B. Mas ainda existe essa discussão aí. Abre aspas, ele está sendo liberado para o trabalho com o grupo, sem restrição alguma. Vale salientar que ele, João Paulo, na verdade não teve nenhuma lesão detectada. Ao contrário, dentro da nova metodologia do núcleo, foi observada a possibilidade de uma lesão grave e foi feito um trabalho preventivo dentro de todos os núcleos do grupo, que é performance e preparação física, fisioterapia e medicina. E hoje ele está sendo liberado para todas as atividades sem restrições com o professor, diz Sérgio Campolina. Interessantíssimo esse novo método de trabalho traçado dentro do departamento médico do Cruzeiro, que é prevenir que os seus atletas possam sofrer contusões um tanto mais graves e assim desfalcar o time em partidas extremamente importantes. Estamos no início de temporada, volto a repetir, Edu estará fora possivelmente das próximas 2 partidas do Cruzeiro. A partida pela terceira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Remo, já é certo que ele estará fora e muito provavelmente também contra a equipe do Tombense. Artilheiro do Cruzeiro no ano, artilheiro do Cruzeiro durante a temporada com 11 gols em 14 jogos, possivelmente nos desfalcará nas 2 próximas rodadas. Desfalque importantes, mas que podem ser suprido com a chegada do centroavante Rodolfo, que por sua vez fez um bom jogo na última partida contra a equipe do Brusque e possivelmente vai herdar essa vaga na posição do comando de ataque do Cruzeiro. Lembrando, temos que valorizar demais essa vitória contra o Brusque. Primeiro, torcida do Cruzeiro, show dentro do estádio. Segundo, time aguerrido, mesmo não tendo jogadores de criação, mas mesmo totalmente fragilizado, time muito bem organizado, conseguimos sair com a vitória do estádio do Mineirão, nossa primeira vitória na competição, que mais importa ao Clube Celeste, Rafa.
Cláudio, um reforço muito importante para o Cruzeiro aí, né? O João Paulo, realmente eu senti falta desse jogador, do estilo do João Paulo no time nos últimos jogos. Acho que o Cruzeiro precisou de um cara que cadencia mais o meio-campo ali, né? E arma o time. O Cruzeiro chegava muito ali perto da área do time adversário, só que não chegava aquele passe com qualidade para os nossos atacantes. Eu sinceramente acho que é muito importante o retorno do mesmo. Eu acho que o Cruzeiro ganha com isso daí, né? Ganha em questão de qualidade. Um menino que poderia ter substituído o João Paulo no último jogo era o Daniel, só que o Daniel teve que também ter a dispensa devido, né, ao aborto espontâneo da sua esposa e sua namorada. Espero que estejam bem, né? Mas agora o retorno do João Paulo é muito importante aí para que o Cruzeiro consiga, né, um bom resultado contra o Remo. Você que ainda não se tornou sócio do Cruzeiro, entra lá no site, demora não, sócio5estrelas.com.br. Somos 46.733, faltando apenas 267 novos sócios para chegarmos à casa dos 47 mil. E digo mais, lá tem que pagar, talvez você não tenha condição, mas você pode ajudar de alguma forma. Como? Se inscreva aqui nos nossos canais, ative o sino de notificação, deixe seu like, porque nos ajuda muito. Ah, mas como eu vou estar ajudando o Cruzeiro? Acompanhando e me inscrevendo aqui no seu canal. Nós fazemos divulgação do próprio Cruzeiro sem receber nada do mesmo. E vai um pouquinho mais além, se inscreve lá nos canais do Cruzeiro também, nas redes sociais do Clube Celeste. Vamos bater a marca de 500 mil inscritos no canal do Cruzeiro Esporte Clube. E aqui a média é simples, é só você se inscrever para poder nos ajudar. Pega o link da programação, manda nos seus grupos de WhatsApp também, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de acompanhar. Gestão de Ronaldo revela economia anual de 55 milhões para sobreviver e pagar em dia. Desde a chegada ao Cruzeiro, a equipe de Ronaldo tem sido clara. A ordem é reduzir custos. É o que tem sido feito nos últimos 4 meses de gestão, mesmo antes de acontecer a assinatura final do contrato para aquisição da SAF. O trabalho já gerou redução de 55 milhões nos gastos anuais com o futebol, segundo o diretor executivo Pedro Martins, que dispõe de uma excelência para poder falar de Cruzeiro, uma transparência, uma facilidade. Agora eles vão aparecer com um pouco mais de frequência, com uma frequência maior, para trazer um pouco mais de informação para o seu torcedor através das redes sociais celestes. O Cruzeiro divulgou nesta sexta-feira um balanço sobre quase 120 dias de gestão da equipe Ronaldo. Pedro, diretor de futebol, contratado em janeiro, fez questão de ressaltar essa redução de 60% com o futebol. Considerando os 55 milhões anuais, a economia mensal seria em média de 4,6 milhões. Abre aspas. Importante a gente falar de redução e custo dos valores envolvidos nesse processo que eu venho falando. O clube conseguiu reduzir 60% dos custos da direção de futebol, o que representa, 55 milhões no nosso orçamento anual. Que coisa, hein? Apesar do grande corte de custos feitos pela gestão, Pedro Martins descarta grandes contratações com o dinheiro que o Cruzeiro deixará de gastar. Segundo ele, a economia foi essencial para a sobrevivência do clube. Abre aspas. Isso significa dizer que vamos conseguir investir mais em atletas para a equipe principal? Não. Isso vai fazer com que a gente consiga existir, sobreviver e pagar os salários em dia. Na nossa visão, clube grande é clube que paga em dia. Nesse processo, é necessário e importante que a torcida entenda que é uma reconstrução. Fecha aspas. Boa parte da redução de custos está ligada, claro, ao futebol profissional, além de buscar profissionais em... Segundo Pedro, são 26 jogadores efetivamente no profissional. Vale lembrar que muitos dos atletas relacionados e utilizados até aqui são ainda considerados da categoria de base do clube. Aspas. Ao longo do processo, a gente reduziu o elenco principal de 43 atletas em 2021 para 26 em 2022, redução de 40%. A gente não tem condições de pagar 43 atletas na equipe principal e a gente preza pela qualidade de trabalho.
Se você olhar os principais elencos do mundo, não precisa ter muitos jogadores. Você precisa escolher os jogadores certos, que fazem parte de um modelo de jogo, compreende as funções que os atletas possam executar. Quero só abrir um parêntese aqui. O maior técnico do futebol mundial, conhecido como Pep Guardiola, trabalha com 23 jogadores no elenco principal. 23. O resto é jogador que vem das categorias de base. Isso é importante demais. Sabe por quê? Todo mundo consegue jogar. O Cruzeiro está trabalhando hoje com 26 atletas. Isso é muito importante. Todo mundo que está no profissional ali serão utilizados. Não tenha dúvida quanto a isso. Antes de continuarmos aqui, Rafa, eu quero ouvir a sua opinião até esse trecho da matéria. Ô Cláudio, primeiro eu quero agradecer ele, né, por, sem falar nome, sem direcionar assunto nenhum, estapear a cara do Alexandre Matos, né, cara? Porque o Alexandre Matos falou que a gestão do Cruzeiro é uma gestão amadora e eu tô vendo umas totalmente diferente nessa aí do Pedro Martins. Sinceramente, fico feliz com tudo que ele trouxe à tona, né, de tudo isso que ele está falando, a calma que ele tem para falar com o torcedor. O cara fala sorrindo o tempo todo, o cara mostra confiança, né? Muito diferente de você chegar, bater e pá, você começar a bater, como se diz, se querer ter respeito pela pessoa ter medo de você, né? Mas não, o cara simplesmente está mostrando que lá dentro do Cruzeiro as coisas hoje estão feitas tudo dentro daquilo que o Cruzeiro pode pagar, pode alcançar, né? A cobrança, igual ele mesmo falou que o Ronaldo cobra, isso é muito bom. E, cara, esse Pedro Martins aí, eu acho que é o cara certo para estar na frente da diretoria do Cruzeiro, viu? Situação ainda complicada. Pedro Martins ainda ressalta que a equipe de Ronaldo encontrou problemas maiores do que o esperado. O diretor citou a dificuldade que havia até 2021 para pagar salários de funcionários com salários mais baixos. Vale lembrar que alguns jogadores chegaram a tirar dinheiro do próprio bolso para auxiliar esses funcionários no ano passado. São 100 dias em que a gente identificou um problema muito maior do que a gente imaginava que encontraríamos. 100 dias em que identificamos um clube com dificuldades para pagar contas básicas, salários, inclusive pequenos, de funcionários que estavam aqui há muito tempo. Ao longo dos primeiros meses de gestão, Ronaldo teve que pagar cerca de 40 milhões de dívidas para que o Cruzeiro pudesse registrar os reforços para a temporada atual. Ainda há diversos débitos com clubes brasileiros e do exterior por conta de contratações cujas a equipe do Fenômeno terá de negociar para evitar novas punições na CBF e na FIFA. Isso chama gestão eficiente e profissional. É trabalhar com seriedade, com transparência para o seu torcedor e é como você disse, estapeando a cara daqueles que falam coisas indevidas e desnecessárias sem saber de fato o que se passa dentro da instituição. O Atlético Paranaense que não abre o olho não. Até a chegada do Alexandre Matos era a mais era a gestão mais eficiente que tínhamos dentro do futebol. Sendo referência, né, Cláudio? Dentro do futebol brasileiro. Mas agora chega Alexandre Matos com valores absurdos, gastando valores absurdos, contratando jogadores como o Dedé, por exemplo, que faz parte do clube dele, né? Do clube de caráter, quando diz respeito à índole pessoal de cada um, e levando para dentro do Atlético Paranaense, que até pouco tempo era um time que era um clube, né, que trazia consigo as referências. As referências, Rafa. Essa contratação, assim, isso é só uma visão de fora. Quando ele trouxe o Dedé pro Cruzeiro, eu lembro que tinha vários clubes querendo o Dedé. Vários clubes. Essa contratação do Dedé pro Atlético Paranaense parece mais uma dívida pessoal. Sabe aquela dívida que você fica com a pessoa? Porque não justifica um jogador que acabou de cair com a Ponte Preta, né? Jogando, assim, tava muito mal. Jogando nada. Muito mal. Contundiu, o Atlético Paranaense vai e contrata ele. Qual que é a justificativa? Né, cara? Então, sinceramente, o que fica essa coisa no ar de uma dívida antiga, vou te pagar a dívida, vem pra cá, vem jogar aqui, sabe? É só um pensamento assim, olhando por fora, que realmente ficou aí no ar. Agora, relacionado ao Pedro Martins aí,
Eu, né, cara, eu até tuitei, eu achei sensacional ele falando que o Cruzeiro não vai contratar jogadores pra buscar no aeroporto. Cláudio, e é verdade, cara. Os jogadores que buscamos no aeroporto não jogaram para a Série B. A gente precisa, né, de jogadores que tenham compromisso com o Cruzeiro, né, de jogadores que veste o manto, faça igual o Edu, vai até o seu como que eu posso dizer, esgota, né, Cláudio, ali para poder ganhar os 3 pontos, ganhar os jogos pelo Cruzeiro. Então a gente precisa de jogadores assim, jogadores que venham para defender o manto do Cruzeiro. Os jogadores que a gente buscou lá no aeroporto, nos jogaram para a Série B. Você que não é inscrito nos canais, inscreva-se, ative o sino de notificação, deixa o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, Rafael Marques na escuta, mas na voz também você, obviamente, deixando os seus comentários aqui no nosso chat, embora não estamos ao vivo às 21h30. Às 21h30 agora são 19 horas e 13 minutos, regularizados pelo Cruzeiro. Já e Zé Ivaldo fazem primeiro treino com o elenco celeste do pacotão de reforços contratados pelo Cruzeiro às vésperas do fechamento da janela de transferências. 3 fizeram o primeiro treino com o grupo nessa sexta-feira: Gabriel Mesquita, Zé Ivaldo e Já. A dupla foi a campo na reapresentação do elenco após a vitória de 1-0 sobre o Brusque na terça-feira. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, trabalho de recuperação, viu, gente? Os 3 foram registrados terça-feira, último dia de janela. Sobre Mesquita, resta ver como Paulo Petzolano irá compor a hierarquia dos goleiros a partir de agora. Até o momento, Rafael Cabral é titular, com Denivis como reserva imediato. Gabriel Brazão se recupera de lesão no joelho. Zé Ivaldo já deve ser relacionado para o jogo por Paulo Petzolano para viagem até Belém do Pará, onde o Cruzeiro enfrentará a equipe do Remo às 21h30 desta terça-feira, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Em vídeo divulgado pelo clube, Zé falou sobre o acerto com a Raposa. Aspas, estou feliz, é uma oportunidade grande defender essa camisa pesada de bastante história. Esse ano vai ser maravilhoso. A eles, os nossos torcedores, podem ter certeza que não vão faltar raça e vontade. Com fé em Deus, vamos subir este ano. A posição da dupla são consideradas as 2 mais escassas do atual elenco cruzeirense. Zé briga pela titularidade com Wagner, já que Eduardo Brock cumprirá suspensão. Já, jogador de lado do ataque, tem Vitor Leque e Vagninho, Daniel Júnior e Joseph como concorrentes no duelo da terça-feira. Rafael Silva, Luvanor e Leonardo Paes, que também atuam abertos, não foram registrados ainda. Rafa, o que você acha dessa que acabou de sair, quentinha, os 2 jogadores do Cruzeiro recém-contratados nas posições que nós temos maior carência, que é o setor defensivo e também o setor de ataque, sendo relacionados para os treinamentos, chamados para os treinos, treinando com bola e aguardando apenas a oportunidade para então estrear, com grandes chances de estrearem na próxima terça-feira com a camisa celeste. Engraçado, né, Cláudio, que quando falou de Já aqui no Cruzeiro, eu falei que não conhecia o jogador, porque quando falou de Já do Atlético Paranaense, sinceramente eu fiquei assim, que Já era esse? Só que quando fala de Já do CRB, é um jogador que eu havia falado dele no ano passado, jogador veloz, habilidoso, gosto da forma que ele joga, eu acho que é necessário, era necessário o Cruzeiro ter contratado um jogador com essa qualidade, com essa capacidade de ir pra cima num contra um. Ele tem essa capacidade, é rápido, dribla bem, né? É um jogador que realmente vai acrescentar muito no time do Cruzeiro, até porque, por mais que o Cláudio Silva, ou Wagner, vulgo Cláudio Silva, deu um passe para o gol
né, do Edu no último jogo, é um jogador que não está conseguindo manter aquele futebol que ele estreou. Um jogador muito bom, um jogador habilidoso, mostrando naqueles jogos, um jogador que não tinha medo de errar. Depois que ele foi expulso, parece que o medo de errar tomou conta dele, e é por isso que ele deu uma caída. Eu acho que chegando uma sombra dessa, acaba aí dando mais confiança para o mesmo e fazendo o mesmo trabalhar mais para poder, né, ou consolidar a sua titularidade ou ganhar a titularidade, porque se bobear, o já vai tomar e vai entrar para não sair. Já o Zé Ivaldo, né, foi um cara que o Thiago, lá do canal 3 Pontos, trouxe aqui pra gente informação, que é um bom jogador, até comparou ele com o Maicon, né, tem uma liderança boa dentro de campo. Eu acho que é importante esse jogador chegar agora, já que o jogador já foi até campeão da Copa do Brasil, tem uma bagagem boa aí em relação de competição, né, Cláudio? Acho muito importante. Eu não cravaria ele no time no próxima terça-feira. Eu acho que entra o Wagner, porque o Wagner é canhoto e é um jogador que jogou meio torto quando entrou no último jogo, né, que ele jogou, que ele foi expulso. Eu confesso que eu achei a estreia dele, até quando ele estava no jogo, gostei, sim, achei que estava jogando bem, mas acabou sendo expulso, foi na estreia do Cruzeiro, né? Contudo, eu acho que ele vai sair na frente do Zé Ivaldo, mas se o Zé Ivaldo entrar, eu tenho certeza que ele conseguirá aí desempenhar um bom futebol, porque ele tem qualidade. Sim! A você que não é inscrito nos canais, inscreva-se, ative o sino de notificação, deixa o seu like, porque nos ajuda muito. Vambora, Rafa! Receba, né? Esse sim aí é do Luva de Pedreiro, me ajuda aí, né, pessoal? Deixa o like, inscreva-se nos canais Cruzeiro Sempre, Cruzeiro em Foco. Muito obrigado, né, por ter passado por aqui, deixado o seu like, que eu tenho certeza que você deixou o like. Aquele que não deixou o like, o seu ovo de Páscoa vai vir com uma pitada de sal, viu? Vai ficar ruim demais, salgado, então deixa o like aí. Então, pessoal, compartilha aí e valeu. Bora que bora, Vagninho, porque hoje é sexta-feira da paixão, hein? Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até o presente momento. Que Deus possa os recompensar em tudo. Semana Santa, né, conhecida por todos nós, semana de morte e ressurreição daquele que é o percussor das nossas vidas, aquele que tem cuidado de nós até o presente momento. Eu digo, não canso de dizer e repito uma vez mais, é só depositar confiança nele, porque ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde e paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo. Que a sua Semana Santa, sem fazer coisa errada, possa estender a muitas outras que ainda, se Deus permitir, virão através da sua vida. Que ele possa fazer com que a sua fé seja elevada um pouco mais e que você possa ter acesso àquilo que é seu por direito. O que é meu por direito, Cláudio? As bênçãos que foram prometidas por ele no âmbito espiritual. Mas como que eu faço para poder alcançar essas bênçãos aí? É só você ter fé. Porque quando você tem fé, você movimenta o mundo espiritual e aquilo que foi prometido a você pelo próprio Deus se torna palpável, se torna físico. Mas isso só acontece através da fé. É por isso que eu te digo, tenha fé, acredite nele, deposite a sua acreditação nele, porque ele tem cuidado de nós. Você quer prova? Olha você respirando aí, sorrindo e feliz da vida, porque ele te deu essa dádiva. A maior dádiva da história humana é simplesmente a vida, é a maior riqueza que você tem. Então cuide bem, porque a única coisa que temos de fato nessa terra, nessa vida, quer dizer, nessa terra e nessa vida, de forma redundante, é o que temos ofertado pelo próprio Deus. Muito obrigado a todos vocês, tenham um ótimo final de semana. Rafa, sobe o som porque chegou a hora de irmos embora. E vocês, maravilhosos como são, tenho certeza que se não era inscrito, se inscreveu. E se não tinha deixado o like até o presente momento, acabou de deixar, porque você é simplesmente sensacional. Aquele abraço.
Deu muito boa noite a todos vocês. Que Deus possa nos abençoar a todos.